Às vezes as pessoas se perguntam, e a publicação do livro de Mormon? Nós sabemos que José Smith e Oliver Cowdery estavam traduzindo no trabalho de tradução. E a tradução já estava quase no seu final. Mas vamos ver o que eles fizeram para garantir a respeito dessa tradução. Poucos dias depois de José Smith e Oliver Cowdery terem chegado a Fayette, em junho de 1829, José Smith sentiu que a tradução estava suficientemente adiantada para fazer a requisição de seus direitos autorais. Já estava bem adiantada a tradução. Assim sendo, em 11 de junho, José Smith entrou com um pedido de direitos autorais do livro de Mormon, os quais lhe foram concedidos pelo Distrito Norte de Nova York. Desse modo, o livro estava protegido contra qualquer tipo de plágio. Ninguém poderia plagiar essa obra. Quando a tradução estava quase terminada, no fim de junho, o profeta passou a preocupar-se com a publicação do livro de Mormon. Começou a ter uma preocupação genuína com a publicação do livro. Várias negociações foram feitas com Egbert B. Grandin, de 23 anos de idade. Egbert B. Grandin, dono de uma oficina gráfica em Palmyra. Egbert Grandin era dono de uma gráfica em Palmyra, uma oficina gráfica. Algumas páginas do manuscrito e a folha de rosto foram-lhes submetidos para uma estimativa de custo. Eles levaram a página de rosto e algumas páginas para ter uma estimativa de custo. Grandin e seus colegas de trabalho relutaram em aceitar o projeto de publicar, abre aspas, a Bíblia Dourada, fecha aspas, como a chamavam. Por esse motivo, Joseph e seus companheiros foram até Rochester, onde entraram em contato com um cidadão preeminente dono de gráfica, Thurlow Witt, que os dispensou por não acreditar no relato de Joseph a respeito da tradução do livro de Mormon. Ele não acreditou, aí dispensou eles. Visitaram então Elihu F. Marshall, também de Rochester, que estava disposto a imprimir e encadernar o manuscrito, mas a um preço muito alto, muito exorbitante. Voltaram a procurar Egbert Grandin, e finalmente o convenceram a imprimir o livro, com a condição de que Martin Harris, o fazendeiro Martin Harris, assinasse uma promissória garantindo o pagamento da impressão por meio da hipoteca de parte de sua fazenda em Palmyra, se necessário. Essa foi a condição. Nessa época, o profeta já havia recebido outra oferta do impressor de Rochester, o que fez com que Grandin concordassem em publicar o livro. Olha, eu tenho uma outra oferta, mas... Aí Grandin concordou em publicar o livro. Em 17 de agosto de 1829, um contrato foi assinado para impressão de 5.000 exemplares. 5.000 exemplares, ao preço de $3.000. Era um número extremamente elevado de exemplares na época, no século XIX, final do século XIX, era um número extremamente elevado, especialmente para uma pequena gráfica local, como que era de Egbert Grandin. Joseph havia aprendido uma importante lição com a perda das 116 páginas do manuscrito. Designou então Oliver Cowdery e Hiram Smith para supervisionar a impressão. Olha, vocês dois supervisionem a impressão que Egbert Grandin vai fazer. Quando voltaram para Harmony, José Smith, quando ele voltava para Harmony para ficar ao lado de Emma, sua amada Emma, e cuidar de suas necessidades materiais, também deixou-lhes
instruções específicas ordenando-lhes que preparassem uma cópia do manuscrito para o impressor e guardasse o original na casa da família Smith. Ele voltou para cuidar de Emma e das suas necessidades, o que ela precisaria, necessidades materiais. Mas, o que ele fez? Uma das cópias, ele deu instruções específicas para Oliver Cowdery e Harry Smith, para o quê? Não só supervisionar a impressão, quando ele voltasse para o lado de Amy, para ficar do lado dela. Também deixou instruções específicas, ele deixou instrução para os dois, ordenando-os que preparassem uma cópia, prepare uma cópia do manuscrito para o impressor, prepare uma cópia do manuscrito para o impressor, e guarde o original na casa da família Smith, por precaução. Isso foi por pura precaução. Oliver preparou uma cópia do manuscrito para o impressor. Por motivos de segurança, esse manuscrito foi levado em partes para a gráfica de Grandin, à medida que o trabalho era realizado. Por diversos meses, Hiram fez visitas quase diárias à gráfica, a fim de supervisionar o trabalho de Grandin. Considerando o processo utilizado, é compreensível que alguns erros de transcrição e de impressão tenham aparecido no livro. Isso é compreensível. Além disso, os manuscritos originais não tinham pontuação nem parágrafo. Os manuscritos originais não tinha pontuação e nem parágrafo para começar. Não tinha. John H. Gilbert, o que ele era? O tipógrafo de Egbert Grandin. John H. Gilbert acrescentou a pontuação e os parágrafos. A edição de 1837, preparada por Parley P. Pratt, edição de 1837, e a edição de 1840, cuidadosamente preparada pelo profeta José Smith, que foi cuidadosamente preparada, corrigiram a maioria dos primeiros erros de impressão e revisaram o trabalho de Gilbert Grandin. A oposição à nova escritura transpareceu mesmo antes da impressão. Vocês sabiam? Mesmo antes da impressão estar concluída, a oposição à nova escritura transpareceu. Como? Abner Cole, ele usava o edifício de Grandin, secretário, aos domingos à noite ele ia usar a prensa do Grandin para publicar seu periódico, o Palmyra Reflector. Sobre o pseudônimo, ele tinha um pseudônimo de Obadiah Dockberry. Esse Abner Cole, ele considerava o livro de Mormon desprezível. Desprezível. E graças ao acesso que ele teve ao manuscrito do impressor, o que ele fez? Conseguiu furtar ele furtou algumas páginas e começou a publicar essas páginas. Olha que sacanagem. Certo domingo, em dezembro, Hiram Smith e Oliver Cowdery sentiram-se inquietos. Hiram e Oliver sentiram-se inquietos e foram até a gráfica e encontraram Cole febrilmente trabalhando na impressão de um trecho do livro de Mormon. O que eles fizeram? Eles ordenaram-lhe que parasse, pois tinham direitos autorais sobre o que ele estava fazendo. Mas eles o desafiou e publicou os trechos no Reflector. Imediatamente, José Smith Sr. foi procurar o profeta e levou-o de volta a Palmyra. O pai do profeta foi procurar o profeta e levou ele de volta a Palmyra. Quando Joseph chegou, exigiu que Abner Cole, parasse com sua pirataria literária, que era uma pirataria literária. Cole quis brigar. Não vou parar. E quis brigar. Mas o profeta permaneceu calmo. O profeta José Smith permaneceu calmo e a razão prevaleceu. O último trecho apareceu no número 22 de janeiro de 1830. A artimanha de Cole refletiu o sentimento geral vigente em Palmyra na época.
algumas pessoas realizaram uma reunião e decidiram não comprar o livro de Mormon quando ele fosse impresso, quando ele tivesse sido impresso. Quando Egbert Grandin começou a ficar preocupado, Joseph voltou a Palmyra para garantir-lhe que os custos da impressão seriam pagos. Ele começou a ficar inquieto, então ele precisava de dinheiro. Martin Harris, temendo perder sua fazenda se o livro de Mormon não vendesse, Martin Harris temeu. Olha, se não vender o livro de Mormon, vou perder minha fazenda. Consultou o profeta José Smith e pediu-lhe orientação. Por revelação, Martin foi ordenado a não, entre aspas, se apegar à sua própria propriedade, mas a, entre aspas, oferecê-la literalmente, isso é entre aspas, para cobrir as despesas da impressão do livro de Mormon. Nós podemos ver isso em Doutrinas e Convênio, na seção Doutrinas e Convênio, na seção 19, versículo 26. Lê lá. 61 hectares da fazenda de Martin Harris foram vendidos em leilão público em abril de 1831 para pagar o Sr. Egbert Grandin, da gráfica, o dono da gráfica. Esse sacrifício possibilitou a impressão do livro de Mormon. O Wayne Sentinel anunciou que as primeiras cópias do livro de Mormon estariam à disposição para venda ao público em 26 de março de 1830. O livro de Mormon representa a mente, a vontade do Senhor, a vontade de Deus para as pessoas nesses últimos dias. Vocês sabiam? Nossa geração tem o privilégio de ouvir a própria revelação que o Senhor faz desse grandioso livro. Interessante o que aconteceu. Mas o livro foi publicado. Obrigado.